tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o último episódio de janeiro, e foi um episódio que a gente tentou trazer o cara que vai falar, vai ensinar, vai trazer insights e dicas para vocês sobre leitura. Então, o mês de janeiro foi um mês onde a gente trouxe pessoas diferentes aqui no Prevcast. A gente trouxe, a primeira edição foi com o Gabriel falando sobre planejamento estratégico, a segunda veio o Marcel falando sobre marketing, o terceiro episódio foi a Isa trazendo sobre esporte, e agora o último é sobre leitura com o cara da leitura. Estou aqui com a Adilson do Corte dos Livros. Adilson, seja bem-vindo. Obrigado, Rê. Obrigado, bom dia. Muito legal estar aqui, tô feliz que deu certo. Poxa, eu também. A gente ia gravar ano passado, olha só. A verdade é que o Adilson estava esperando ter logo nova, ficar tudo bonito. Ele falou, eu não quero aquele negócio antigo, quero tudo atualizado. Muito bom, muito bom. Adilson, seja bem-vindo. Que Obrigado. bom que você tá aqui. Tô feliz de estar aqui. Gente, eu conheci o Adilson em um dos eventos do Joel, né? Em um dos eventos do Joel. Nem sei se foi no Mentoria para Mentores. Foi no Mentoria para A gente Mentores. não tinha conhecido antes. Não, a gente ficou lá, mas acho que a gente ficou em lugares diferentes, mas a gente se conheceu lá. E aí acho que a gente conversou mais depois pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, isso. Conta de Media Kit, Sim, etc. total. É verdade. E eu conheci o Adilson lá e comecei a acompanhar o trabalho dele. Ele tem um Instagram muito legal, a gente até vai deixar aqui já, que é o Corte dos Livros. E ele vai colocando dicas, gente, insights, trechinhos dos livros. É muito fácil ler assim. E como a ideia para 2024, o mês de janeiro, Adilson, aqui no Prevcast... O Prevcast, primeiro, deixa eu te contextualizar, né? Tá. O Prevcast, ele é o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. Legal. Então, aqui, a gente fala só sobre assuntos técnicos ou da engenharia. Tá bom. No entanto, o que a gente entende? Não adianta a galera só saber fazer projeto e tal, e não saber a parte de business, de autoconhecimento, Total. cuidados, etc. Então, no mês de janeiro, a gente tirou a técnica e colocou esses assuntos para ajudar a galera a organizar o ano, sabe? Muito bom. A Legal. entender as metas, fazer os planejamentos. Tá. E aí, a gente sabe que a leitura tem que estar ali no top 3 coisas que a pessoa vai fazer no ano, né? Sim, Por sim. isso você tá aqui para falar pra gente Que responsabilidade. que né? isso, por que eu devo ler, como que eu tenho que ler. Muito bom. Antes, eu queria que você se apresentasse. Tá bom. Eu só apresentei a Adilson Cor dos Livros, mas Tá bom, tem vamos lá. mais. Bom, eu tenho... Bom, Adilson, eu tenho hoje 41 anos. Sou um cara que eu me reinventei minha vida toda. Então, a vida sempre dá um jeito, eu tenho que me reencontrar. E os livros teve um pouquinho disso também, né? Eles surgiram numa etapa ali mais pra frente. Eu nunca li, a gente vai falar sobre isso. Comecei a ler muito tarde já. Então, eu sou um cara que eu sou um curioso. Sou muito curioso, busco muito conhecimento e quando a vida dá um jeito de pôr algum obstáculo, eu dou um jeito de sair dessas artimanhas aí, né? Então, eu sou um cara curioso, se eu pudesse definir isso, sou um cara bastante curioso sobre como a gente pode usar o autoconhecimento para a gente se reinventar. E aí, assim que você foi começando a leitura... Assim que eu comecei, foi assim, ó. Na verdade, assim, ó, eu comecei a ler com 38 anos, tô com 41, uns 3 anos. Tô louco. Sim, esse é o poder dos livros. Esse é o poder dos livros. Como que aconteceu isso? Nossa, é muito recente. Muito, muito. Mas assim, foi muito... Eu fiz uma imersão muito grande. Então, quando eu expandiu minha mente, eu comecei a ler, eu falei, não, tem muita coisa aqui, peraí. Então, eu comecei só a fazer isso, respirava isso. Comecei a ler em 2020, lá no auge da pandemia. Quando ninguém podia fazer nada, aquele tempo em casa, né? Aquela situação ali de insegurança, você ficava em casa. E eu sempre consumi muito podcast. E o pessoal do podcast sempre falando sobre livros e tendo um debate sobre Mas livro. podcast é novo também, né? É novo. Então, aquilo ali meio que ligou um pouco curioso, como eu falei, né? Aquilo ligou uma luzinha assim, né? Eu falei, legal, livro. Porque eu sempre fui um cara, bom, eu sou formado em ciência da computação. Então, eu fiz minha carreira toda em tecnologia. Então, eu sempre li leituras técnicas, né? Algo ali muito da minha carreira e tudo mais. Mas eu nunca peguei um livro para ler sobre, por exemplo, produtividade, liderança, mentalidade. Nunca foi minha praia. Não tinha um hábito da leitura. E aí, nesse dia, ouvindo o podcast, o pessoal conversando muito sobre livros, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Eu falei, nossa, que legal, né? O pessoal, um bate-papo super rico falando sobre livros, né? E fiquei com isso na cabeça. E aí, na época, inclusive a empresa que eu trabalho ainda hoje,
foi fazer um estudo. O meu diretor, na época, ele bolou uma ideia de fazer um estudo. É um estudo chamado Kumbuka, é uma metodologia para fazer um estudo de livros com a liderança. E aí ele bolou lá, escolheu um livro, éramos 10 líderes, ele escolheu um livro, Mindset, e falou, vamos fazer um estudo através desse livro. Aí eu falei, nossa, cara, eu pensei, né, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu ainda vou ter que ler. Essa era a minha mentalidade lá em 2020. Não acredito que eu ainda vou ter que ler. Porque não tava na minha rotina, não tava, né, no meu dia a dia. Criança, é a mentalidade de muita gente, Muita, né? total. Pô, já trabalho, ainda tem que ficar lendo no meu tempo livre. Total. Eu fiquei meio assim, não é possível, tanta coisa pra fazer. Como é que eu vou encaixar isso na minha rotina? Aí, beleza. Éramos em 10, eu fui o último a acabar. Eu demorei 4 meses pra ler o primeiro livro. Por quê? É Quantas hábito. páginas? Tinha 200 páginas. 250 páginas. Porque é hábito, né? Não tinha um hábito. Então eu, colocava até no celular alarme pra despertar, pra lembrar que eu ler, porque era importante. Teoricamente, era o entregável do meu trabalho. Eu precisava fazer aquilo, né? Então eu precisava ler. Então meio que eu falo que eu fui obrigado a ler. Fui obrigado, não foi por conta própria. E eu comecei a ler. Era o Mindset, o livro, a Nova Psicologia do Sucesso. Li o livro, muita dificuldade, consegui. O pessoal me esperou para eu acabar o livro pra gente continuar o debate lá. E, cara, esse livro abriu minha mente, assim. Expandiu minha... Porque eu sempre fui um cara curioso, mas eu não usava o livro como ferramenta. Eu usava cursos presenciais, vídeos, nunca o livro. E aquilo lá, pum, abriu, assim, expandiu, sabe? E o livro, ele é a ferramenta mais barata que te dá conhecimento, né? Total. É barato e é rápido, porque se você quiser, em 2 dias você mata um livro. Sim, com certeza. Você só tem que ser ali disciplinado, né? Pra você sentar, que era uma coisa que eu não era na época, você tem que sentar, fazer aquele momento ali de leitura e tudo mais, né? Enfim, comecei assim e não parei mais. Aí, isso foi em 2020, maio de 2020, mais ou menos, né? Aí eu falei, nossa, isso é incrível, cara. Tem muito conteúdo aqui, tem muito conhecimento aqui, né? E aí eu comecei a ler, continuei. Peguei o próximo, fui pro próximo. Isso nem existia cortes ainda. Eu só, né, lendo pra conhecimento mesmo, autoconhecimento, sabe? Comecei a ler, fui pro segundo, terceiro, quarto. Eu finalizei 2020 com 6 livros lidos no ano. De maio, depois eu já peguei um flow melhor, eu vi que tinha muito conteúdo, daí aquilo, né, mudou, eu posso dizer que mudou minha vida, né, ali, né. E eu continuei. E aí o corte surgiu lá em agosto de 2021 só. Eu continuei lendo pra... Super recente também. Super recente, tem 2 anos. Então, em resumo, eu não lia, é o que eu falo, nunca é tarde, eu comecei com 38. Quantos livros você já leu nesses 3 anos? 103, se eu não me engano. Mas é aquilo, que tem um negócio do poder do hábito, né? Que nem o primeiro ano foi 6. 103 dividido 103. por 3 é engenharia, né? 35 livros por ano. É, em média sim, mas olha só, o poder, a potência do hábito. O primeiro ano foi 6. O segundo foi 20. O terceiro foi 44. Eu quase li um livro por semana, em 2022. Eu tava uma máquina de leitura, eu entrei num flow, entendi o ritmo, eu fiz uma imersão nos livros, foi Quanto 44. tempo lendo por dia? Então, isso é uma coisa que é contraintuitivo, sabe por quê? Eu leio, se eu pegar 1 hora e 20 por dia só, mas todo dia. Todo dia. Sábado. Não dorme? Durmo, Mas, não, lógico. tipo assim, dorme de dar sono, ficar lendo? Não, mas aí tem um pulo do gato aí. Eu só leio de manhã. Porque eu sou mais diurno. Então, tipo assim, eu acordo 5h30, 6 horas. Então, a minha leitura é de manhã. Eu faço meu café, faço a minha leitura, eu vou ler ali uns 40 minutos de manhã. E vou fazer minha vida, vou fazer minha atividade física, vou trabalhar e vida que segue. Na hora do meu almoço, como eu trabalho em home office, às vezes eu vou pro escritório 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu tenho esse benefício de trabalhar em casa. Então, na hora do meu almoço, eu almoço, leio mais uns 30 minutos. Se eu somar tudo, dá 1 hora, 1h10, 1h20 por dia. Só que daí é todo dia. E tem o lance da musculatura. A sua velocidade de leitura muda. O tempo que eu lia antes em 10 minutos, hoje eu leio 3 vezes, 4 vezes mais em 10 minutos, né? Então, à noite eu não leio. À noite eu estou tentando criar um hábito de ler livros de livros de ficção, tal, para dar aquela, né, higiene do sono, dar uma desligada e tudo mais, né? Mas foi isso, assim, o hábito ele foi indo assim implacável, ele pegou um flow muito grande. E aí o corte surgiu por causa disso.
Porque quando eu tava lá em agosto de 2021, eu falei, nossa, eu tô lendo já uma boa velocidade, só que eu senti que tava escapando um pouco o conteúdo, sabe? Eu tava lendo muito, muito rápido, tipo um livro a cada uma semana e meia, e eu falei, nossa, o conteúdo ali tá indo embora, eu não tô conseguindo reter muita coisa, porque eu tava num ritmo muito acelerado. E aí eu comecei a pensar assim, né? Agora eu vou entrar já contando um pouquinho como que corte surgiu. A não ser que você queira fazer outra pergunta antes, senão eu Não, continuo. pode seguir. Eu tenho algumas coisas pra falar, mas pode Tá. seguir. Legal. Por quê? Aí eu falei, bom, vou criar alguma coisa pra guardar esse conteúdo. Porque eu tava numa rotina muito boa, assim, de leitura, mas eu senti que acabei um livro, dava 3 semanas, eu falei, mas caramba, o que eu li mesmo? Tinha esquecido já. Tinha esquecido, porque eu já tava no Você outro, vai né? anotando? Vou, então eu grifo, rabisco, eu faço um... Eu vi uma foto dos seus livros, todo cheio de... Sim, é tudo com marcação. Porque depois vira o resumo, né? As marcações depois é na minha visão, o resumo pra mim do livro, os melhores momentos. Então, se eu quero revisitar um livro, eu não vou ficar procurando de maneira rápida, eu pego a marcação e chego naquele ponto que pra mim foi importante naquele momento. E aí eu tava, né, nessa pegada de tipo, nossa, tá escapando o conteúdo. Aí teve um dia, cara, é o esquema do download que a gente tava conversando agora cedo no café. Teve um dia de noite, eu tinha acabado de ler Mais Esperto que o Diabo, Nossa, do é muito bom Napoleão esse Hill. livro. E aí eu falei, não, eu quero fazer um resumo do livro. Eu nunca tinha feito resenha, nada. Vou fazer um resumo. Aí abri meu notebook, abri lá o Drive do Google. Falei, vou fazer um resuminho pra mim mesmo, só pra eu reforçar ali, né? Aí veio um negócio assim, e se eu jogar pro mundo? Aí eu peguei, saí do Google, fui no Instagram, falei, deixa eu ver se alguém faz isso. Aí eu achei umas 2, 3 pessoas, assim, com consistência, falando sobre livros, porque o meu foco é desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu leio muito forte só isso. E tinha pouco, o nicho é muito... além de ser o livro já é nichado, aí você vai num outro nível que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu achei 2 pessoas. Eu falei, tem 2, cabe mais um, né? Tem 2, cabe 3. Aí eu voltei, saí do Instagram, voltei pro meu Google lá. Falei, não vou fazer a resenha no Google, vou jogar tudo pro Instagram. Fechei ali o Google, não fiz. Eu falei, agora, que nome? Aí na época, 2021, ele tava muito na febre o corte de podcast, sabe? O corte de vídeos que tinha no YouTube. Muita gente falava sobre corte. Aí eu falei, acho que eu vou fazer o corte do livro. Aí eu entrei no Instagram, digitei lá, corte dos livros, tava disponível. É esse, ponto. Eu falei, esse é o corte do... Eu falei, na época eu pensei, né? Ninguém quer dar corte de livro, né? O pessoal não tá olhando pra isso, né? Criei o arroba na hora. Tipo assim, ó. Criei o arroba, saí do Instagram, voltei e fui pro Canva. Vou criar um logo. Clássico. Tipo, na mesma hora, tudo na mesma hora. Criei um logo, botei, vou criar um primeiro conteúdo. Criei um primeiro... Canva. Criei um primeiro conteúdo, coloquei no ar. Primeiro conteúdo foi se o risco for não assumir risco. Foi o primeiro post meu em 16 de agosto de 2021. E começou. E do nada, assim, ó, foi um download que a gente tava conversando. Do nada. Volta pro do nada. E aí, falei, vou pôr pro mundo. Eu ia guardar pra mim. E era o meu jeito de reter o conhecimento. Eu queria reter o conhecimento que tava escapando. E daí eu tive esse insight. Falei, eu vou jogar pro mundo esse conhecimento. E aí criei o Instagram lá em 2021. Você comentou bastante sobre a questão que você começou a ler com 38 anos, né? Sim. Que nunca é tarde, que agora você desenvolveu o hábito. Eu leio faz muito tempo. E aí você fala, eu não tinha o hábito de sentar. Cara, eu não sei como é a vida sem esse hábito. Por exemplo, eu fui pra praia fim de semana. Eu comi um livro fim de semana. Porque eu ficava ali na praia, sei lá, o que as pessoas ficam fazendo? Eu ficava lendo. Tipo, eu vou fazer a unha toda semana. Eu fico lendo. Não... É muito engraçado, porque pra mim isso é muito óbvio. É tipo, sério que as pessoas não fazem isso? Sim. E tipo, não é um hábito tão globalizado assim, né? Não, o brasileiro hoje, no última pesquisa que saiu, o brasileiro lê em média 2 livros por mês. 2 livros por mês? Por ano. Ah, tá. Eu Desculpa, falo, tá bom, 2 livros não, por mês. 2 Eu tô livros abaixo por dessa ano. média, já ia falar. 2 livros por ano. Só que, por exemplo, 2 livros por ano? em média. Só que, por exemplo, eu jogo a média pra cima. Você joga a média pra cima. 2 livros por ano do início ao fim, terminados, né? Essa é a última pesquisa que eu vi no final do ano passado. Chocada, é muito pouco. É muito pouco. Então, não é rotina, não era minha. E olha, na época, tipo assim, ó, como eu falo que isso realmente, ele é
é uma coisa que, quando me abriu minha consciência e abriu minha mente, eu quis levar para o mundo. Porque, cara, na época eu já era uma pessoa num cargo de liderança, numa empresa multinacional, liderando pessoas, e eu não tinha hábito de leitura. E como que você fazia quando tinha, tipo... Porque, assim, hoje como é que funciona pra mim pra ler? Ah, tô no momento X. Eu falo, putz, deixa eu ver ali minha biblioteca. Eu tenho o costume de ficar comprando livro full time, né? Eu acho que é água. E aí, até esses dias chegaram na história e falaram, você já leu todos esses livros? Eu falei, não, tem uns que ainda tá no plastiquinho, do jeito que chegou. E aí, tipo, tô numa fase que eu preciso pensar nisso. Eu vou na minha biblioteca, pego e falo, putz, esse livro. Então, é isso. Pra mim, funciona assim. Mas como que você fazia? Você buscava onde a resposta? Então, antes dos livros, eu buscava em vídeo, no YouTube. Eu buscava em curso. Eu fui para me especializar, eu fiz uma MBA. Então, minha maneira de desenvolvimento era outra. Era vídeo, era curso, evento presencial, era como eu me desenvolvia. Entendi. E aí, depois que veio o livro, né, na minha vida. Tá. Você falou sobre a questão da higiene do sono, né? Tá. De evitar leituras mais pesadas à noite. Uhum. Quando eu gravei o podcast com o Ronan, ele fala, né, que aquela 1 hora antes do sono é pra você ir cultivando a tranquilidade. E aí ele comentou na questão de, não leia nada que vai ativar o seu cérebro. Então procure essas leituras mais leves. Sim. Como é que tá sendo introduzir isso no seu... Difícil. Na sua rotina? Difícil, porque assim, eu na minha cabeça, como eu falei, de manhã e na hora do almoço, é só desenvolvimento pessoal e profissional, beleza. Chega à noite, antes eu tinha esse tipo assim, eu vou ler algo assim à noite, eu tentei fazer isso, mas aí me remetia a alguma ideia. Então, eu também. Aí eu tinha que pegar um caderno pra anotar. Eu falei, não, peraí, não. Já começava a viajar no negócio. Eu preciso ler alguma coisa. Então eu comecei a ler um livro de história, um romance, alguma coisa assim, pra não me remeter a alguma pendência que eu tenho que resolver, alguma ideia, a criatividade que você tem durante a leitura. Então eu fiz esse movimento, mas tá muito difícil pra mim. Primeiro porque assim, eu tenho um sono muito certinho, muito regulado. Então, tipo assim, 10 horas da noite, normalmente eu já tô em stand-by, quase já. Eu acordo muito cedo. Então, eu não tenho dificuldade pra dormir, pra pegar no sono. Eu pego super fácil. Então, quando eu tento pegar o livro ali 1 horinha antes, já tô ali no meio já desacelerando, sabe? Ali pra dormir. Mas eu tô tentando fazer isso, mas pra mim é bem difícil. E eu falei isso outro dia na minha comunidade, como o hábito é um negócio muito complexo. Porque assim, eu tenho o hábito de leitura. Eu tenho um Instagram que fala sobre isso, mas eu não tenho o hábito de leitura à noite. Isso faz total diferença. O hábito, ele vai no detalhinho, sabe? Ele vai no micro ali, né? Então, é um hábito, é difícil. Então, eu tento ler, leio 20 minutos, aí eu capoto já. Nossa, é muito. Eu leio 3 páginas, é o suficiente. E se for um livro, tipo, igual esses livros de mais histórias e tal, eu fico viajando na história, e daí quando eu vejo, já tô, tipo, super longe. Eu falo, era só pra você dormir, poxa, não era tudo isso. Tá, outra coisa que você comentou, contando sua história, foi que você revisita livro. Sim. Por que revisitar um livro? E quando eu devo revisitar um livro? Tá. Além de revisitar, eu leio ele de novo. Por quê? Porque eu sou outra pessoa. Legal. O Adilson de 2021, ele tinha uma mentalidade. Eu absorvi o livro daquele jeito como eu pensava em 2021. Exemplo, ano passado eu fiz uma releitura de 3 livros. Mais Esperto que o Diabo, de novo. Psicologia Financeira e A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Nossa, muito bom. Cara, foram 3 novos livros pra mim. É outra mentalidade, É outra mentalidade, é outra pessoa, tem uma outra vivência, uma outra visão de mundo. Não sou a mesma pessoa, né? E até um ponto que eu fiz legal, pra não pegar o vício e o viés, eu comprei ele de novo. Por quê? Tinha as minhas marcações lá de 2021. Caraca! Se eu fosse ver, eu ia ficar enviesado. Porque, não, eu já marquei isso em 2021, então é isso. Então eu não queria ver o que eu marquei em 2021. Eu comprei o livro de novo e comecei de novo. E depois eu comparei. São coisas totalmente diferentes. O que eu marquei em 2021, eu não marquei em 2023. O que eu marquei em 2023, eu não marquei em 2021. Porque era como eu enxergava o mundo. Era o que naquele momento foi importante pra mim, não foi importante pra mim em 2023. Então, a releitura, ela é válida porque você vai ter outro insight. Você vai ter outra visão. Você é uma outra pessoa. Então, eu faço isso. Além disso, da releitura, às vezes eu lembro que eu tenho um livro que foi importante pra mim. Então, eu vou lá e revisito as minhas marcações para lembrar. Porque, às vezes, eu não lembro no detalhe. Quando eu quero criar um conteúdo ou passar algum conteúdo para minha comunidade, alguma coisa assim,
eu olho e vou lá nas minhas marcações, já tá marcada a página lá com o post-it, é mais fácil, eu chego mais rápido. Mas acho que o grande poder é a releitura. Adorei a ideia do comprar. Tem essa de ler às vezes, mas é justamente, já tá marcado, Já já tá sei que eu marcado. gostei. Você vai ler o mesmo livro? Se você ler um livro marcado, você vai ler o mesmo livro. Nossa, adorei. Tá, e qual que é o impacto da leitura no destino, na carreira das pessoas? Eu acho que assim, ó. Primeiro, se eu for elencar uma coisa que a leitura traz, eu acho que ela traz ela expande um pouco a sua consciência. Ela te traz para coisas que você não imaginava. Que nem, por exemplo, tem coisa que eu leio hoje, quando eu fecho um livro, eu falo, cara, não sei de nada. Eu tô muito aquém. Tem muito conteúdo aqui. Então, eu acho que você, na sua carreira profissional, quando você vai buscar na leitura, você sempre vai estar aprendendo coisa nova. Então, para você ser um profissional de performance, para você se destacar, um leitor ajuda isso. Porque, primeiro, a gente está num país, como a gente falou, a média é 2 leituras por ano. Se você é um leitor, você já se destacou na média aí. Você já saiu na frente. Querendo ou não, imagina numa entrevista de emprego, eu falar, por exemplo, que eu li 44 livros no ano. O tanto de conhecimento que eu tenho. Então, acho que pro destaque na sua carreira profissional, ela é importante. Faz parte do seu brand, você ser um leitor. As pessoas te enxergam de outro jeito, muito por causa do contexto que a gente vive. Então, eu acho que tem um poder ali que você tem, primeiro, um conhecimento barato, que nem você mesmo falou. O livro é a maneira mais barata de você se desenvolver. E outra, o livro, eu costumo falar que ele é uma mentoria com o autor. É isso, cara. Você vai aprender com o cara ou com a mulher, enfim, o que deu certo e o que deu errado. Por R$30. É isso. Entendeu? Então você traz isso para sua rotina depois, para o seu dia a dia. Então eu acho que é uma caixa de ferramentas que você consegue levar para o seu trabalho, para a sua carreira, e você se destaca profissionalmente quando você é um leitor ou uma leitora. E o legal, eu vejo da leitura, é a questão de você ter referência, né? Então, Assim. quando você tá conversando, igual, li o Brené Brown. Nossa, aquele livro é muito bom. Você já assistiu o documentário que tem na Netflix? Sim. Você consegue conectar e sempre... Isso eu uso muito, que tô dando uma mentoria e vou dar algum insight ou apresentar alguma solução. Falo, olha, nesse livro eu li, funciona assim, lê. Então, eu vejo que ele lapida muito melhor, né? Você passa o seu conhecimento, mas com uma referência bibliográfica de onde você tirou aquilo. Porque, e aí tem um negócio interessante que você, igual você falou, você vai empilhar os conhecimentos, né? Porque é um pouco de conhecimento de um livro, um pouco de outro, e você empilha tudo para fazer uma entrega. E, na verdade, você não leu, às vezes, uma coisa só naquele livro em específico, né? Você leu em uma junção de 5, 6 livros, você empilha o conhecimento e você leva para frente. Então, eu acho que essa referência é importante, porque não é o Adilson que está falando. Pô, eu li no livro, por exemplo, da Brené Brown, que é uma pesquisadora que passou 12 anos estudando vulnerabilidade. Não sou eu que estou falando, é ela. Eu estou só passando conhecimento para frente. Então, acho que ter esse dado também, da onde que veio a informação, ele leva um pouquinho de autoridade, né? Porque senão é uma opinião só. E aí, quando eu coloco o livro como base, eu estou colocando de onde veio, quem pesquisou, quem é a pessoa. Então, acho que leva mais autoridade pro conteúdo. Super, super. E pra galera que... Igual, vamos pensar, né? Que a galera do Prevcast, eu sei que a maioria é da parte de engenharia e etc. Mas não sei se todos têm o hábito da leitura, né? Só sei que tem, mas assim, não é aquele hábito de verdade. Sim. Pra essa galera que quer desenvolver o hábito da leitura... Consegue definir, 3 passos pra gente fazer isso? Sim. Eu acho que a primeira coisa é assim, ó. E a primeira coisa que eu sempre falo, o primeiro assunto de tudo é ler algo que você gosta muito. Porque é uma mudança de hábito, não vai ser fácil. Se você ler um tema que você gosta muito, é mais fácil. Exemplo, eu sou uma pessoa da educação física. Lê algo sobre educação física. Ler algo que você ama, um conteúdo que você gosta muito, é mais fácil, porque você se identifica com aquilo. E você não pode ir no hype, por exemplo, todo mundo fala do livro Rápido e Devagar, vou ler Rápido e Devagar. Não, pô. Lê algo que você gosta do assunto, porque como é uma mudança de hábito, se você estiver fazendo algo que você gosta muito, talvez não vai ser tão dolorido assim. Talvez você vai conseguir passar por aquilo, porque é algo que você curte muito, então você vai se identificar com o assunto. Acho que essa é a primeira coisa. Leia algo que você ama. Independente do que for. Então, a gente não precisa, nessa etapa, se preocupar se eu tô lendo romance, ficção. Lê o que você gosta muito, porque, o objetivo é criar o hábito.
Se o objetivo é criar o hábito, eu não vou escolher por tema para me desenvolver, alguma coisa assim. Eu vou escolher porque eu quero criar o hábito. Então, lê o que você ama. Simples assim. Acho que é a primeira grande ponto assim que eu colocaria. O segundo, se é prioridade para você de verdade mesmo criar o hábito, cara, coloca de manhã. Por quê? A nossa rotina hoje é muito corrida. Tem uma série de coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, se você está querendo criar o hábito, se você deixar para a noite, você vai estar cansado, você vai estar esgotado, você vai estar com a cabeça a milhão. De manhã é o horário ali que a sua cabeça, teoricamente, está mais leve, você acabou de acordar. Você até pode acordar com uma preocupação ou outra, mas seu dia está começando. Então, e se é prioridade para você, você não vai deixar a sua prioridade para fazer 10 horas da noite, né? Aí não é prioridade, então. Então, coloca de manhã. Coloca ali, logo de manhã, junto com o café, porque é a sua prioridade naquele momento. Então, joga para um período matutino, que eu acho que é uma coisa que funciona. Por quê? Se o seu dia for difícil, se você tiver interrupções no dia, tiver problemas, você já fez a sua leitura. Você já fez o seu entregável para a sua meta, para o seu desejo ali, né? Seu objetivo, Para o seu objetivo. Um ponto legal pra gente colocar nisso, Edilson, é a questão de estou começando um hábito que dá sono, que lê dá sono. Sim. Então eu não vou ler de manhã deitado, né? Total. Acho que sentado, um cafezinho ou um chá, depende qual o hábito. E aí tem um ponto legal, que até eu tô lendo um livro agora que é o Hábitos Atômicos, ele fala sobre empilhar os hábitos, que é exatamente isso. Por exemplo, todo mundo tem um hábito de manhã. Se você colocar junto com o seu hábito que você já tem, é mais fácil. Exemplo, eu tenho o hábito de acordar, fazer um cafezinho preto e tomar café. Você já vai fazer o cafezinho preto, tomar um café todo dia. Coloca o livro na sequência. Nossa, faz total sentido. Porque você já tem esse hábito. Então, outra coisa, já que você vai fazer isso, deixa o livro do lado da cafeteira. Você vai acordar, você vai fazer o café e vai tomar o seu café. O livro tem que estar no seu campo de visão. Senão também não... É difícil, né? Para quem vai esquecer. Vai esquecer. Então, deixa no ambiente, cria um ambiente disciplinado para você criar esse hábito. Então, ele fala muito sobre esse empilhamento. Pega um hábito que você já tem e joga um junto, que a tendência de você, a probabilidade de você conseguir fazer é maior. Então, leia de manhã. Eu acho que é muito por causa da nossa rotina. Correria, muitos problemas. Se deixar para noite, você vai chegar cansado, vai ter compromisso. Então, acho que de manhã é um momento bom. Tá, então pega um livro que você gosta, um tema que você gosta. Sim. Coloca de preferência de manhã junto com algum hábito que você já tenha. E o terceiro, começa. Gostei desse. Porque, cara, senão a gente fica naquela, vou começar, e não começa. Começa, cara. Faz amanhã, o primeiro dia amanhã, tenta isso aí de manhã. Tenta não pular, uma super dica, tenta não pular mais de 2 dias. Isso eu sempre falo também pro pessoal na comunidade. Se você ler hoje, tudo bem, amanhã, às vezes você não vai conseguir, vai ter algum compromisso, alguma coisa. Não tenta pular 2. Tenta deixar, se acontecer alguma coisa, pula 1, volta. Se pula 1, volta. Então, acho que começar é o primeiro. Tem que tentar, tem que começar. E quanto tempo, assim, é o ideal para quem vai começar? Então, tem estudos que falam que em 21 dias você cria um hábito. Eu já vi outros estudos mais profundos que falam que precisa de 200 e poucos dias para criar um hábito. Eu tinha visto um de 62, ao invés de 200 não. Eu vi recentemente eu li num livro, um livro chama Comporte-se, e ele falava que tem estudos mais profundos, porque assim, o 21 dias, ele é um recorte de pessoas que conseguiram criar o hábito em 21 dias, mas quando você abrange o estudo, é muito mais do que 21 dias. Perfeito. Então, é aquele recortezinho que deu certo. Então, pegaram um estudo com X pessoas e conseguiram identificar que 21 dias. Mas é muito mais profundo que isso. Mas não olha para os 200 dias, nem para os 60, nem para os 21. Começa, você vai ver que o negócio vai fluindo, você vai curtir a jornada. E outra, é aquilo que a gente estava falando. O livro, ele tem um poder absurdo. Exemplo, eu estou sentado aqui com você hoje porque um dia eu decidi ler. Você não estaria aqui. A gente está falando sobre leitura, sobre livros. É verdade, faz sentido. Então, olha o poder que o livro tem na vida das pessoas, como teve na minha. E quando a gente fala assim, vai começar esse hábito, vou começar a ler. Tem algum tempo mínimo, assim, de leitura? Tipo, 15 minutos, 10 minutos? Ó, o que eu faço? E eu crio isso só na comunidade.
o segredo acho que não é o mínimo. O segredo é você ler um pouquinho todo dia. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, quero ler, eu vou reservar meu sábado aqui, eu vou ler 3 horas seguidas. Não vai dar certo. É melhor você pegar essas 3 horas, dividir em 30 minutos na semana, 20 minutos na semana, que dá certo. Mas o que eu costumo normalmente fazer? Eu pego um livro, por exemplo, de 200 páginas, aí eu jogo pro mínimo. Então, assim, exemplo, no mês eu tenho 30 dias. Tem um livro de 200 páginas, eu divido 200 páginas por 30 dias. Vai dar 5 páginas por dia, 6 páginas por dia, enfim, não sei a conta exata. Mas traz pro micro. Perfeito. Você não precisa ler muito, assim. Você lê um pouquinho por dia, lê só 5, 6 páginas por dia, 10 páginas. Existe uma teoria que fala que se você lê 10 páginas por dia, você lê 14 livros por ano, um negócio assim. Por dia, 10 páginas por dia. Só que o que acontece? Não é assim, é porque é exponencial. Porque em 15 minutos, se você ler 10 páginas, daqui 6 meses, os mesmos 15 minutos, você vai ler 30 páginas, 20 páginas. Então, ele é exponencial. Mas eu acho que, às vezes, o grande ponto é, não precisa muito tempo. É um pouquinho só por dia. Faz aquele seu entregável do dia, sabe? Básico bem feito. É, o básico bem feito. Não precisa passar horas além. Igual o exemplo que eu dei. Eu leio 30, 40 minutos de manhã, mais 30, 40 minutos no almoço e só. E é isso. Mas aí é todo dia. É sábado, é domingo, é feriado, é férias. E daí cria o hábito daí, né? Faz todo sentido, porque eu vejo que às vezes a galera quer, vou separar 1 hora do meu dia pra ler. Gente, nunca leu. Não gosto de ler. 1 hora, quem tem 1 hora assim, livre no dia pra vamos sentar e vamos ler? Não. Ó, e uma dica importante, hein, que eu esqueci de falar. Que talvez é um número 4 aí, da lista que você falou de 3. O celular mais longe possível do alcance da sua mão. Boa. Porque você vai estar lendo. Vai ter distração, vai tocar uma notificação, vai chegar um alerta, vai vibrar, ele vai te chamar de volta pra lá. Então, assim, ó, deixa ele mais longe possível do alcance da sua mão. Deixa ele em outro cômodo, deixa ele em outra mesa. No começo vai ser difícil, porque a gente sabe que o celular, ele chama a gente de volta ali pra ele, né? Sim. Mas deixa longe, porque daí aqueles 10, 15 minutinhos, só você e o livro. E aí, óbvio, um ponto também, né? Se você quer criar o hábito, tenta não ler no celular. Porque é o que a gente tá falando. Você consegue ler no Kindle? Não consigo. Putz, eu também não. Eu tentei várias vezes, desisti. Cara, minha vida seria muito mais fácil nessa rotina de aeroporto, parar de ficar carregando tablet, computador, livros e livros. Eu não consigo. Mas não funciona. Eu gosto de riscar, eu gosto de escrever, não dá. E sabe que eu comecei a ler no tablet? Porque o tablet você consegue riscar e escrever. É ruim igual. Eu gosto do papel, andar com marca-texto. Com certeza. Então, assim, acho que tentar começar pelo celular também é um erro. É um erro, porque vai gerar distração. Qual foi o livro que mudou sua vida? De todos os... Quantos você leu? 103. Eu acho que, primeiro, não tem como não falar sobre ele, né? Que é o Mindset. Que é o Mindset, ele que deu o pontapé. Mas eu acho que teve um livro que, assim, foi um divisor de águas. E é um livro que, teoricamente, se você for ver, ele não tem um grande insight, assim, tipo... Mas ele foi importantíssimo naquele dia. Eu tinha que ler aquele livro naquele mês. Atitude Mental Positiva, Napoleão Hill. Nunca li esse. Por quê? Olha só, tem um contexto rápido. Em 2017, eu tive uma trombose na perna. E me afastou muito da atividade física, eu ganhei muito peso, fiquei depressivo. Em 2019, eu tive outra na mesma perna. Ganhei mais peso ainda. Então, chegou lá em 2022, comecinho de 2022, eu tava com muito sobrepeso. Muito, assim, eu tava assim, desleixado, a atividade física não tava na minha rotina, e eu sempre tentando recriar o hábito, não, eu quero voltar, porque eu já tinha me recuperado da trombose em si, tava apto mentalmente, fisicamente, mas eu não conseguia recriar. E aí, no Atitude Mental Positiva, teve um capítulo que ele falou assim, era um fechamento, né? Ele falou assim, sabe aquele negócio que você quer fazer? Que você tá enrolando? Faz agora, mas tipo assim, agora, tipo, fecha a página e vai. Não faça nada. Não faça nada até você não conseguir fazer o seu entregável. Agora, fechei o livro, aí eu queria fazer aula de tênis. Porque é um esporte que eu consigo fazer, por causa da lesão que eu tive, eu tenho alguns esportes que eu não consigo fazer mais. Peguei, abri o
WhatsApp, mandei mensagem para alguns professores. Tem aula ciência assada? Não, não tenho. Fui pro próximo. Eu não fiz enquanto eu não parei, eu mandei pro próximo. Fui no Google, procurei professor de tênis. Continuei. Você parou a leitura e começou... Parei a página. Era a página que ele falou, ó, para agora e vai. É agora. Não é depois, não é daqui 10 minutos, não é daqui... Agora. É agora. Fecha essa página e vai fazer o que você tem que fazer. Fui caçando professor de tênis. Opa. Achei, agendei a primeira aula naquele mesmo momento. Isso foi em maio de 2022. Agendei aquilo ali. Tinha uma data para início. Desse dia até hoje, eu perdi 20 quilos. Então, eu acho que esse livro, ele me fez colocar na rota de novo da atividade física. Então, eu falo que ele é mais importante de todos. Eu voltei ao meu hábito. Eu comecei a praticar um novo esporte e é o negócio do reinventar que a gente estava falando. Eu joguei futebol minha vida inteira. Eu não posso mais jogar futebol. Eu não posso por causa da trombose e tudo mais. Não tem como, né? O tênis me propicia fazer isso. Então, aprendi um novo esporte. Ano passado, na minha categoria, eu fui vice-campeão de tênis na minha categoria e perdi 20 quilos. E eu tenho certeza que foi por causa desse dia. Absoluta. Foi o dia que eu decidi, entrei em ação para fazer o que tinha que fazer. Dentro dessa história toda, se você pegar o livro como um todo, ele foi um livro nota 6. Mas esse movimento, ele mudou tudo, mudou o jogo, entendeu? E o tênis é um esporte que, tipo, você fica muito em presença. Porque você, com a bolinha, com a raquete, e tipo, 1 hora ali, às vezes um jogo de 2 horas eu faço, e é você com a sua cabeça. Então É tipo a corrida? É um puto exercício de presença de você e tal. Então, Você não consegue fugir da sua cabeça. Não, é você e ela, né? E você vai conviver com isso, né? Então, esse livro foi importante porque ele me colocou na rota de volta para atividade física. E eu peguei esse insight, eu sempre falo sobre isso, porque às vezes você julga o livro pelo todo. Mas às vezes, se você conseguir aplicar alguma coisa de algum trecho do livro, mas aplicar de verdade mesmo, ele já pode fazer uma baita diferença. Então, eu acho que esse livro, se eu pudesse elencar, foi o mais importante, porque me trouxe de volta para o esporte, aprendi um esporte novo, super competitivo, tênis. Então, esse livro foi especial. Tá bom. Bom, você já contou pra gente que não tem hora pra começar. Não. Em 3 anos você leu 103 livros, eu ainda tô chocada com esse número. Já falou sobre a questão do impacto da leitura e como ela transforma a vida das pessoas. Você, sei lá, você tem uma biblioteca interna. Sim. É igual você comentou, né? Que é uma caixinha de ferramenta. Eu vejo que é muito isso. Você tem uma caixa gigante e cada livro é uma ferramenta que você vai colocando ali dentro dessa caixa. Então, quando você precisa ajudar alguém, parece que você abre sua caixa de ferramenta e fala, peraí, vamos ver qual vai ser o superpoder dessa vez. Exato. Deu as 4 dicas de como criar esse hábito. Então, pra gente relembrar, pega algo que gosta, escolhe uma leitura de manhã, começa, não importa com o tempo e etc. E sem celular. Longe. Perfeito. Falou os 2 livros que mudou sua vida, Mindset e esse de Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Atitude Mental Positiva. Nunca li esse, vou ler. É um de capa azul, tem uma lâmpada na frente, assim, é muito bonita a capa. Nossa, eu fui pela capa nesse livro e mudou minha vida. Eu tenho isso. O livro tem que me ganhar pela capa. E aí, a gente conversando no café, você me contou que teve um Reels que super bombou, que é você falando os 5 livros que todo mundo tem que ler. Certo. É isso? É. Quais são? Tá, os 5 livros que todo mundo deveria ler em 2024. Essencialismo. Vai lá. Essencialismo. Bom. Eu acho que esse livro, depois que eu li esse livro, eu mudei minha agenda inteira. Tipo assim, existe um Adilson antes e um depois desse livro. Nossa, ele é transformador, eu adoro esse livro. Sim, Essencialismo. Um da Brené Brown, que ele não é o Coragem de Ser Imperfeito, é a Coragem de Ser Você Mesmo. Maravilhoso, de aceitar quem nós somos e por que a gente faz o que fazemos. Um terceiro livro que eu coloquei também é A Arte de Falar e Fazer, de Jerônimo Temel. Ele vai falar muito sobre vencer a procrastinação, de você, né, ali entender que às vezes tem alguns momentos certos para a gente atacar algumas frentes que tá parada. Então, um livro muito prático, muito legal. Arte de Pensar e Fazer? Arte de Falar e Fazer. Falar. Isso, Arte de Falar e Fazer. O outro, Pense de Novo,
Adam Grant. É um que tem... Ah, não. O do Starbucks é o... De todo coração, acho que é, né? Não, é outro. Mas tá na minha prateleira. Pense de novo, Adam Grant. Ele é um livro que ele estimula, né, a gente a pensar um pouquinho fora da caixa, pensar de novo, sabe? Desaprender algumas coisas para aprender de um jeito diferente. Então é um livro super, inclusive esse autor, ele é incrível, Adam Grant, ele tem vários livros assim, muito, muito, muito bom. Esse é uma outra opção. E eu esqueci a quinta opção daquela lista, mas se eu não me engano, é Os Quatro Compromissos. Que ele fala sobre a gente escolher não, a gente tem 4 valores que se a gente usar para nossa vida, a vida fica mais leve, fica mais fácil, né? 4 Compromissos. É um livro super fininho. Ele tem 90 páginas. Nossa, da rapidíssimo. filosofia tolteca do México. Super poderoso. Eu vou colocar um outro, porque eu não lembro se é o 4 Compromissos ou esse que eu falei, tá? Mas eu acho que tem o Outliers também, do Michael Gladwell. Eu tô na dúvida se é os 4 Compromissos ou Outliers. Esse eu nunca ouvi falar. É o quê? Como que é o nome? Outliers. Só letra aí. É Outliers. Outliers. Que é aquelas pessoas fora da curva. Legal. Só que ele desmistifica tudo isso. Ele desconstrói toda essa galera fora da curva. Tipo, na verdade, tipo assim, as pessoas estavam no lugar certo, na hora certa. Preparação certa. Se tava pronto pra agir quando tinha que agir. Tem aquele empurrãozinho tem um divino empurrãozinho. que a gente falou. Tem o esquema das 10.000 horas. Que você fica muito, muito bom, especialista, quando você pratica mais do que uma atividade de 10.000 horas. Então, às vezes a gente fala assim, não, essa pessoa é gênio. Então, ele vai por outra ótica, assim, ele desmistifica tudo isso. Não, cara, não é uma pessoa assim. que, tipo, ela estava no lugar certo na hora certa, ela recebeu um empurrãozinho. Exemplo, do Bill Gates. O Bill Gates é o cara que inventou a Microsoft e tudo mais. Cara, a história dele, se você for ver, tem 2 pontos espetaculares. O primeiro, ele tinha um sócio que um dia o sócio dele foi viajar e o sócio dele faleceu. E ele ia estar na mesma viagem. Tipo Pronto. isso. O segundo, ele estava numa escola que era a única escola num raio do estado que tinha um computador. E ele matava a aula para ir na biblioteca usar o computador. E aquela escola, numa região ali que fizeram um estudo, era uma das poucas escolas que tinha um computador. Então ele estava no lugar certo na hora certa. Então não é o Bill Gates que é gênio, não estou tirando o mérito dele, obviamente, mas ele estava ali na hora que tinha. Se não tivesse o Bill Gates, ia ser alguém que ia usar aquele computador que estava lá. Então o autor, ele vai para outra ótica. Ele, tipo, tira todo o brilho, entre aspas, que você fala assim, não, esse cara... Não, às vezes são pessoas determinadas, que estavam no lugar certo na hora certa, que entraram em ação, começaram... E o negócio deu certo. Então é um baita livro. Eu só tô na dúvida se é o Outliers ou Os Quatro Compromissos. Mas de qualquer maneira... Dúvida, agora a pessoa tem 6 livros pra ler. Tem 6. Já consegue organizar o ano. Exato. Você me deu de presente esse livro aqui. Sim. Nada Pode Me Ferir. Sobre o que é e quem é David. David Goggins, eu falo que eu tenho muita dificuldade de explicar quem é esse cara. Porque, assim, eu nunca vi uma pessoa com a mentalidade igual esse cara. Nunca ouvi falar dele. Ele é uma pessoa que ele conseguiu passar nos 3 níveis do exército americano. Tem lá o SEALs, o Army Rangers e o Texas. Ele conseguiu os 3. É o único homem que conseguiu fazer isso. Ninguém nunca passou nos 3. Ele passou nos 3 treinamentos para passar. E ele depois virou ultramaratonista. Por isso que eu escolhi esse para você. E ele coloca muito atividade física na rotina dele. E ele tem uma história de superação assim absurda. Tipo, a infância dele, como a infância dele foi difícil, o que moldou a trajetória dele. E esse livro, assim, foi um dos... Eu li os 2 dele no ano passado. Tem esse, é o primeiro, o segundo é Nunca Hora de Parar. Cara, esse livro, ele é assim, você vai ter... É um livro muito inspirador. Você vai... Eu já quero começar a ler. E você vai se conectar muito por causa da corrida. E o ultramaratonista, eu nem sabia que existia a modalidade ultramaratonista. É absurdo, né? É surreal. Triatlon que ele tem aqui. E ele conta muito sobre como ele supera isso através da mente. Ele já, tipo, correu com a perna quebrada, uns negócios absurdos, assim, sabe? Você vai ver que se ele
não tem cabimento as coisas que ele faz, porque ele foca muito na mente. Ele fala sobre o tema da mente blindada, de você ficar ali na sua mente, que a nossa limitação não é física, é mental. Eu falo que corrida não é corpo, não é. É cabeça, só cabeça. Então, ele é isso. Eu falo, eu sempre tenho dificuldade, porque ele vai num nível, assim, que às vezes você já chega até a ser um pouco irresponsável. Mas ele traz um ensinamento do poder de se a gente blindar a nossa mente, a gente consegue qualquer coisa. Que legal. Bom, vou deixar aqui, ó, pra quem quiser ler. Bom que o episódio da semana passada, que foi ao ar, né, que vai ir quando esse estiver indo, é o da Isa falando de corrida, ó, e esse livro já traz muito isso. Boa. Adorei. Adilson, muito obrigada pela participação, pelos insights, por dividir seu conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar bastante a galera a começar a ler e principalmente entender o poder da leitura, né? Total. A gente vai deixar aqui as indicações dos livros que você deixou, o Instagram do Adilson. Tem uma comunidade também para quem quer começar a leitura, né? Tem, lá na minha bio tem um link, se alguém quiser. Vamos deixar aqui o Instagram, vocês entrem lá, conversem, pede auxílio pro Adilson, quem não souber por onde começar. Tipo, eu gosto de tal assunto. Adilson, qual livro é legal para começar desse assunto? Tenho certeza que ele vai saber pelo menos te dar um direcionamento. Total. Adilson, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom que deu certo, feliz que deu certo. Espero que tenha sido um bom episódio pra quem acompanhar. Curti pra caramba. Vou ter que comprar mais livro, ó. Valeu. Obrigado. Valeu.